Isso, o seu George, gente, só para explicar para quem não sabe, ele é pai do Henrique Bahia, produtor e amigo também da cantora Marília Mendonça, que morreu juntamente com ela e as outras 3 vítimas, né, piloto, copiloto e o tio da cantora Marília Mendonça, naquele acidente aéreo que aconteceu em novembro de 2021. E aí tem gerado muita polêmica aí a respeito do seguro, né, que a dona Ruth teria pedido 50% do seguro de vida, e o seu George falou disso também, de outros assuntos. Corre aí, youtube.com/Rádio Salvador FM. Vamos ver. Salvador FM veio até a casa de George Ribeiro, pai de Henrique Bahia, que nos deixou em 2021, uma das vítimas do acidente aéreo, também envolvendo a cantora Marília Mendonça. Aqui ao meu lado, Juliana Nobre. Olá, Ju. Olá, Diego. Bom, mais de 3 anos, né, já se passaram, e é claro que a dor desses pais ganhou também agora, recentemente, mais um capítulo, e a gente vai falar com eles sobre isso, e claro, como está a vida deles agora, né? Jorge, muito obrigada por sua presença, por abrir a sua casa aqui pra gente. À vontade. É um prazer receber vocês aqui. A gente veio conversando, inclusive, né, de aí nos bastidores. Vou completar 4 anos e a gente sabe que a dor dos pais, ela não acaba, né? Ela não termina, ela apenas se reformula. E a gente queria começar falando sobre isso, o seu sentimento, né, do George, da Marisa, da Ana Clara. Como é que estão os corações de vocês depois de que tudo aconteceu? Nossos corações, eu acho que estão tranquilos, né? Nós absorvemos a perda, a saudade é muito grande, mas a família é grande também, e nós nos unimos muito com isso, com o nosso neto Bernardo, agora com um novo neto João Pedro. Então a vida vai se transformando, mas a saudade sempre fica. A gente inclusive está nesse cantinho aqui, né, cantinho bastante especial, né, com muitos objetos pessoais, né, do Henrique, que acho que tem um pouco disso também, né, Jorge, de vocês conseguirem matar a saudade um pouco, são lembranças boas, inclusive uma delas que me chamou bastante atenção aqui já, que é o rádio que ele utilizava, né? Esse rádio foi recuperado no avião, do acidente, veio com as coisas dele, de computador, de tudo foi recuperado, e nós fomos fazer a mudança dele, e as peças assim muito pessoais que tinham no quarto dele, as coisas bem pessoais, nós guardamos e dissemos, poxa, não vamos esconder, nem vamos fazer aí escolheram aqui o lado do meu escritóriozinho e fizemos uma mensagem, foi a última mensagem postada, é o texto que nós colocamos lá em cima que ele postou, a última mensagem que ele postou no Instagram foi esse texto. Então é o que ele queria, foi o que ele estudou para fazer, se empenhava muito e praticamente foi trabalhando. Você pode dizer que hoje vocês já superaram toda essa situação? Não, superar, não tem superação, tem aceitação. Sim. A aceitação nossa foi assim, quase que imediata. Né? Depois que você vê assim até o sepultamento dele, com as amizades, olha, para você ter ideia, no sepultamento, a pessoa que filmou o sepultamento fui eu. Quando eu vi aquela multidão de amigos, todo assim centralizado naquele fato, eu parei, eu disse, poxa, peraí, eu vou registrar esse momento. Eu foi que fiz a filmagem de toda a cena, Rafael tocando violão, com a música dele e tal para Henrique, e os amigos todos, foi assim, uma despedida muito bonita. Né? Além da Marília Mendonça, para quem não sabe, o Henrique Bahia também foi produtor do Cristiano Araújo. Também, infelizmente, faleceu, né, num acidente de carro. Mas hoje, assim, se a gente perguntar para o senhor, assim, tipo, qual é a lembrança, assim, qual a imagem que o senhor tem, assim, do Henrique? Talvez ali, de repente, a última conversa, né, que o senhor teve com ele, né? Rapaz, a lembrança, que eu tenho várias lembranças, não tem, assim, uma especial, mas o jeito que ele era muito comigo, ele era muito carinhoso.
Ele andava me abraçando, me beijando. Às vezes, quando nós íamos, né, que ele estava numa festa, num show, aí nós chegávamos, aí ele ficava, meu pai disse, espera aí, rapaz, tenha calma. Aí me beijava, me abraçava com a mãe também. Então e ele fazia questão de nos incluir nos eventos dele. Por isso que hoje nós temos, não é para me gabar não, mas os amigos dele do Brasil todo. Eu tenho hoje vários sobrinhos, vários amigos que... Meu celular não para. Tio, como é que tá aí? Tudo bem? Tio, tem um sobrinho que não conheço nem pessoalmente, mas já tem um amor. Sim. Pela consideração a ele, por mensagem de pessoas que passam, olha, o seu filho já fez isso por mim num show lá, não sei onde, eu esqueci o instrumental e Marília ia cantar depois e ele nos liberou. Não seria outro produtor que fizesse isso. Onde Marília olhava estava Henrique, né? Ali na frente do palco, atrás do palco também, era o braço direito mesmo. Só uma relação de trabalho. Não, era de amizade, né? Eles ficaram amigos, assim, eu acho que, não sei se na estrada, ela como mulher, ele tinha uma irmã mais nova, não sei se transferiu esse cuidado para ela no meio. Como era a relação de vocês com a Marília? Olha, nós já recebemos aqui o ônibus de Marília, chegou aqui na porta, imagina. Aqui nessa casa? Nessa casa, aqui na porta. Eu disse, Henrique, você é maluco que não parou na rua principal? E tá, não, é aqui mesmo. Fizeram um churrasco, porque quando ele estava day off, Copa do Mundo, aí vinham para aqui, armei lá no salão de festas, um jogo de Copa do Mundo, churrasco, então via a equipe toda. E vieram aqui, era um dia meio chuvoso, fizeram um churrasco aí na área do fundo, aqui, 8 horas da noite nessa sala, na outra sala, estava uma roda de viola, que os cantores amigo dele vieram, ela cantando, uma diversão só. E com a família da Marília, né? Com Dona Ruth, por exemplo, a mãe dela, vocês chegaram a se encontrar em algum momento? Como era essa relação com a mãe da Marília Mendonça? Conhecia a mãe da Marília aqui, no dia que eles vieram aqui, a mãe da Marília... Ela já veio nessa casa? Veio nessa casa. Depois nós ficamos mais próximos quando eles vieram passar o Réveillon de 2020 para 2021. Eles ficaram em Guarajuba, levaram acho que 8 a 10 dias numa casa em Guarajuba. Então todo dia nós íamos para lá, para ir à praia, para ficar fazer um tipo de comida e tal. À noite vinham alguns artistas aqui de Salvador, que a gente estava aqui. Então a gente travou esse, assim, não é relacionamento, mas o conhecimento depois veio logo nesse ano, estava ainda na pandemia e tal, não tinha muitos shows, que veio o acidente. Aí depois do acidente não tive contato nenhum. Eu não recebi uma ligação de ninguém da empresa. Como é que vocês estão? Não é dinheiro não, porque sei, como é que eu digo, a minha atenuante era dizer, poxa, ela também teve um baque grande, né? Uhum. Ela perdeu uma filha, perdeu um irmão e tal, mas o lado empresarial... Fala mais alto. Muito pelo contrário. Ele era um prestador de serviço. Ou seja, ela nunca... A mãe da Marília, a Dona Ruth, né, especificamente... Ela nunca procurou vocês? Não. Diretamente para saber como vocês estavam? Não. O acordo judicial, o lado foi penoso. Nos últimos dias a gente acompanhou aí até declarações, né, matérias do jornalista Ricardo Feltrin, e ele fala sobre a questão de um seguro, né? Ele inclusive fala que a Dona Ruth solicitou 50% do seguro do avião e que as famílias acabaram aceitando esse acordo. O senhor pode falar sobre isso? O lance do acordo foi o seguinte, do seguro, né, e depois o acordo. O seguro contemplava das vidas dos ocupantes do avião, existia um prêmio de R$2 milhões. Certo. Isso depois de se... Tem
a seguradora acho que faz uma investigação e tal para ver o prêmio. Colocou, disse, olha, o prêmio para isso, porque esse seguro, ele não é um seguro pessoal de ninguém. Ele é o seguro feito por uma companhia aérea para ela voar, né, para levar passageiro, ela tem que fazer esse tipo de seguro. Então esse seguro contempla, se fosse você, se fosse eu, se fosse qualquer pessoa, se tivesse só 2 pessoas, era dividido por 2. O Ricardo Feltrin, quando colocou a matéria, ele não colocou os valores exatos. Aí, quando se colocou aí cada um colocou seu advogado, né, para conversar com a seguradora e tal, Dona Ruth colocou a seguradora que para ela receber pacificado com todo mundo, ela queria 50% para Marília, porque Marília era quem, não sei, dizer, porque Marília era artista. Eu só analiso isso, porque era a artista que era a pessoa mais importante no lado da mídia naquele voo. Mas as pessoas que estavam precisando resolver a vida a nível do seguro, filho, quer dizer, no caso, meu neto, a irmã, a esposa do irmão dela, eu não sei porque são muito ligadas, aceitou também, mas tinha do outro lado os pilotos. Tanto que uma filha do piloto, a mais velha, da primeira família do piloto, não aceitou, foi a que ficou bem reticente para aceitar. Então, ficou na posição. Quando se falava, dizia, não, a seguradora disse, eu preciso pagar, eu tenho que pagar, como é que ajusta ou não? Senão, eu vou ter que depositar em juízo. Se a seguradora deposita em juízo, todos nós sabemos que vai se demorar 10 anos, 8 anos, 15 anos. O pessoal da TAM tem gente que não recebeu até hoje. Né? Aí você fica entre a cruz e a espada. Aí diz, poxa, meu pensamento, eu falei com o Fernando Aceite, vamos aceitar, porque se você precisa, o menino tem 8 anos, ele precisa de um lar, ele precisa ser amparado, ele precisa de uma escola boa, ele precisa seguir a vida. Não recebe não, porque tem que receber mais. Ele só vai receber com 25 anos, depois que ele ficar esse tempo todo. Não, eu tenho uma herança do meu pai que morreu. Não tem lógica, né? Aí se aceitaram, as pessoas sentaram na mesa e ela ficou com 50%. A divisão foi feita assim. E todos aceitaram, eu acho pacificado, né? Porque me perguntaram ontem se iria para a justiça. Não. A questão não foi essa. A questão foi que o Feltrin colocou a matéria e eu compartilhei. E aí gerou quando compartilharam, eu compartilhei a verdade. Sim. Qual o sentimento de vocês agora, depois de tudo que tem acontecido? Me deu o sentimento de não ficar com alguma coisa, quando a gente diz assim, eu tô entalado, sabe? Sem poder falar, a gente fala assim no meio familiar, no meio dos amigos e tal, mas não. Ele colocou o que vazou para ele e tal, tanto que vazou de uma forma que não eram os valores, né? Ele ouviu cantar, colocou a matéria e eu, quando olhei, disse, poxa, a gente estava esperando isso. E aí, compartilhei. Em 2023, vocês entraram também com um processo, né, trabalhista, né, para reconhecer o vínculo, né, trabalhista, né, do Henrique, né, com a Marília, enfim, com a empresa, né? Que pé anda esse processo? Não, já foi também... Já foi resolvido. Foi resolvido, que fica mais ou menos na mesma posição de ser um prestador de serviço. Foi como é que se diz? Reconhecido o vínculo, tal, e fizeram, graças a Deus, sem problema, sem esse negócio da mídia e tal, mas tudo pacificado, não tem recorrer, nada, tudo tranquilo. Muitos artistas prestaram homenagens aí pro Henrique, né, após o falecimento dele, a exemplo da dupla Henrique e Juliano, Zé Neto Cristiano, Maiara Maraíza, porque eles eram do mesmo escritório, então você tinha muito show juntos, então as turmas sempre se encontravam, né? Então eles eram muito juntos, e eu conheci todas as formações, né? E a gente circulava no backstage e tal, e era... O senhor falou de Murilo Huff também, né? Que o senhor acabou encontrando com ele após o acidente, não é? Já encontrei. Como é Murilo Huff? É uma pessoa maravilhosa.
que educação finíssima. É um artista assim, eu não sei explicar, mas mora no meu coração, no fundo do meu coração. Assim, como pessoa, como amigo, que ele era muito amigo de Henrique. Isso pra gente finalizar, assim, a gente já falou sobre o legado de Henrique aqui, mas qual que é a mensagem que Henrique deixa nessa passagem que ele teve aqui pela Terra? Deixou um legado de uma pessoa boa, uma pessoa sem ranço, sem ser egoísta. Para ele tava tudo bom, ele dava curtidor. Não pensa que Henrique era santo de só trabalhar, não. Era um pagodeiro, adorava um pagode, um carro. O legado que ele deixou para mim, ele é uma pessoa que viveu a vida dele intensamente. Ele curtiu esses anos, poucos anos de vida, mais do que muita gente que tem, às vezes, um financeiro melhor e não curtiu nem deixou uma ama de amigos pela existência dele. Então é isso que eu tenho, a lembrança dele é essa. Jorge, a gente quer agradecer muito, né, você ter aberto aqui a sua casa, Não, aberto seu coração pra gente também. Obrigada. Nada, estamos às ordens, o que tiver de alguma dúvida, de algum, pode ficar à vontade. E aqui as portas estão abertas para vocês, porque era um papel que ele sempre cobrava da própria Marília, de receber num lugar pequeno ou numa grande metrópole a imprensa e fazer o trabalho, né? Orientar para fazer um trabalho bem feito. Eu também agradeço a você. Eu queria encerrar fazendo uma coisa. Pois não. E dando um abraço. Vai ser melhor ainda. Fazer um abraço coletivo aqui,